Todos vocês estavam na aula passada ou tem alguém aqui que não estava na aula passada? Uhum. Eu lembro que a Mônica também estava, se eu não me engano, só não lembro, não lembro se o Murilo estava ou não. O Felipe eu sei que estava também. Ah, beleza, então, todo mundo estava no passado, então, ok. Ah, tá certo. Então, como vocês já me conhecem, não vou apresentar de novo, né? Deixa eu fechar aqui, beleza? E vou compartilhar o material de hoje. Então, ok. Vocês estão enxergando a tela? Dá pra ver sim. Beleza, então. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre criação de personagens para jogos e sobre mecânicas de jogos, que são muito importantes também. Então, primeiramente, a gente vai começar falando sobre personagens. Então, quando a gente vai criar um personagem para o jogo, ou para um livro, ou para um filme, para qualquer obra desse tipo, a gente tem que definir algumas coisas a respeito dele. Nome, aparência dele, a personalidade, alguns aspectos fisiológicos, tipo quantos anos ele ou ela tem, como é que é o estado de saúde, qual que é a raça, né? Tipo, é humano, não é? É de uma raça inventada que só existe no universo do seu jogo? É alguma referência a alguma coisa, tipo, ele é um vampiro, um elfo? Porque a gente tem todas essas criaturas aí em coisa de fantasia que a gente pode utilizar. E isso afeta como o personagem vai pensar, como é que ele vai se comportar, né? Também, em alguns contextos, a gente precisa definir se ele tem poderes especiais, quais as habilidades dele. E claro, a gente tem que pensar em quais momentos ele vai aparecer no jogo. Ele vai aparecer já no começo? Ele vai aparecer só depois? Ele é o protagonista, então ele vai aparecer toda hora? E definir qual que é a história dele por si só e os fatos e os eventos relevantes da vida dele. Então, de onde que ele veio, o que que ele já fez, o que que já aconteceu de bom e de ruim com ele e os objetivos e as expectativas dele. Só que a gente não vai definir essas coisas necessariamente nessa ordem, porque pode ser que a gente comece pensando na personalidade e aí a gente tente fazer uma aparência que evidencia esses aspectos. Então, se eu decidir que é um detetive, aí faz sentido eu pensar em alguma aparência que lembre de um detetive, ter talvez aquele chapéuzinho lá, talvez estar segurando uma lupa. O nome também. Às vezes a gente tenta começar primeiro, qual que vai ser o nome do personagem, né? Porque o nome é bastante importante. Mas se você pensa em outras coisas antes, talvez você escolha um nome que combina. Tipo, um nome que faça referência a alguma coisa, ou um nome que tenha algum significado relacionado. Então, essas são coisas que a gente tem que definir, mas não tem uma ordem certa. Tipo, a ideia é você começar de algum lugar e ir complementando de modo que se encaixe, né? Então, um pouquinho sobre como definir a personalidade de um personagem. A gente pode pensar em algumas características que a gente observa nas pessoas, tipo, a gente olha para uma pessoa, a gente pode ter a impressão se ela é uma pessoa mais calma ou se ela se irrita facilmente com as coisas, se ela é mais quietinha, introvertida, ou se ela fala mais, é mais extrovertida, se ela é mais agitada, se ela é mais tranquila, se essa pessoa tende a ser sarcástica de vez em quando ou não, se é uma pessoa mais inocente, tipo uma criança, ou se não, né? Se geralmente a pessoa tem um comportamento gentil, ou se é. Bom, não exatamente uma pessoa assim, mas. Porque geralmente eu não olho para ninguém e falo, você é mal, você é maldoso, né? Mas é basicamente essa ideia. A gente pensa em características, a gente pensa
nesses adjetivos aí, né? Ranzinza, simpático. E eu gosto bastante de colocar esses opostos, porque eles ajudam a gente a pensar como se fosse uma linha com extremos, tipo, onde que o nosso personagem está nessa linha? Ele é totalmente calmo, ele é totalmente irritado, ele tá no meio, ele tá indo um pouco mais para calmo, um pouco mais para irritado, depende da situação, tipo, eu gosto de colocar esses extremos para a gente pensar onde que o nosso personagem tá em cada um deles, assim. São algumas coisas que dá para pensar a respeito. Então, uma outra coisa bastante interessante que pode ajudar a gente é esse tal do negócio de alinhamentos. Quem joga RPG de mesa provavelmente já viu isso daqui, porque quando você vai montar seu personagem, geralmente você tem que escolher qual que é a tendência e o comportamento dele. Então tem essas 9 tendências aqui que basicamente elas aparecem bastante em vários personagens. Então, o que é isso? Esse lawful good, por exemplo. Na verdade, é assim: você pode escolher entre lawful, neutral e chaotic, e depois você pode escolher entre good, neutral e evil. Então, disso saem 9 combinações. E aí, qual que é a ideia? Um lawful, ele é bastante orientado a princípios, regras. E nisso ele pode ser um lawful good. Então, ele é um personagem bom e ele é muito orientado a princípios e regras. Então, a gente poderia pensar em em uma pessoa, por exemplo, que é líder de alguma organização. Então, isso seria um lawful good. O neutral, geralmente, ele é aquele que está no meio. Tipo, ele não é nenhum nem outro, ou para ele tanto faz, sabe? E aí tem o lawful evil. Então, o que seria o evil? Um personagem mau, mas por causa desse lawful, ele é um personagem mau que segue certos princípios. Então a gente pode pensar em, sei lá, um imperador do mal que estabelece muitas regras. Tipo, ele age de uma forma mais metódica. Porque não é só porque o personagem é mau que ele vai agir de forma totalmente impulsiva. Isso estaria mais na linha de um personagem do tipo caótico. Então a ideia é mais ou menos essa, porque aí a gente consegue definir alguns espectros de comportamento. Eu vou pegar até o link aqui, porque no link explica direitinho o que são os alinhamentos. Então, aqui, ó, vocês estão enxergando a página da Wikipédia, né? Deixa eu só ver se está tudo certo aqui com o chat. Tá. Ah, teve gente que chegou aqui no meio, né? Então, olá, tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem se apresentar? Vocês precisam que eu retome alguma parte? Ah, e só uma coisa, se vocês quiserem abrir o microfone para falar mesmo e perguntar as coisas, pode, tá? Oi, olá, Leonardo, bem-vindo. Bom, acho que tá dando para ver a página da Wikipedia aqui, né? Então, que nem essa parte do lawful implica em honra, confiança, obediência, confiabilidade. Então, e por outro lado, pode ser uma coisa meio mente fechada, muita aderência a tradições. Então, é basicamente isso. Enquanto que na parte de um personagem caótico, é um personagem mais livre, que faz o que ele quer, que não segue muito as regras. Mas, por outro lado, ele pode ser inconsequente, etc. Então, aí tem o good versus evil aqui, né? Bom versus ruim. Então, bom, altruísmo, respeito, tentar ajudar os outros. E o mal é mal, né, gente? Tipo, é autoexplicativo aí. Então, às vezes, quando você estiver criando um personagem,
você pode pensar, em qual dessas caixinhas aqui eu coloco ele? Ele é uma pessoa muito atenta a regras, ele segue vários princípios, assim, ele é metódico, então provavelmente ele vai para algum lugar de lawful. Mas se ele é mais impulsivo, se ele vai mais no instinto, faz o que ele quer, ele provavelmente vai numa linha de um caótico. E se ele realmente ele não tem isso de uma forma tão evidente, pode ser que ele seja um personagem neutro. E aí você pode definir, bom, ele é bom, ele é ruim, ou depende, porque às vezes ele faz coisas boas, às vezes ele faz coisas ruins, né? E por aí vai. Isso daqui é um recurso que a gente pode usar para pensar a respeito de personagens. Não é uma coisa que precisa usar se não quiser, beleza? E outra coisa que eu achei legal aqui também é essa lista de perguntas para você responder sobre o seu personagem, para que você saiba, para que você vá decidindo coisas a respeito dele. Aqui tem tipo, tem acho que umas 100 perguntas. Para você ter um personagem pronto para usar no jogo, você não precisa responder todas essas perguntas. Às vezes você definir uma coisa básica já ajuda a começar. Mas caso você queira, por algum motivo, pensar bastante a respeito daquele personagem, porque você gosta disso, assim, pode usar esses questionários, porque aí tem muita coisa que dá para pensar para deixar bem completo. Primeiro nome, sobrenome, se tem apelido, quando nasceu, qual a idade, vários detalhes aqui da aparência, tipo altura, peso, cor do cabelo, penteado, cor dos olhos, tem um monte de detalhe aqui. É da personalidade também tem um monte. Quais palavras eles falam bastante? Eles têm alguma frase que eles falam bastante? Eles são mais otimistas ou pessimistas? Tem um monte de coisa que dá para usar aqui, tanto sobre o passado do personagem e o futuro dele, as opiniões dele sobre amor, conflitos, trabalho. Então, tipo, esse questionário aqui, se você quer pensar em tudo, usa ele. Mas geralmente não vai ser necessário. Às vezes, algumas perguntas que estão aqui podem ajudar. Então, só mostrando aí porque às vezes é útil. E eu tenho algumas dicas pessoais minhas para isso. Tipo, pensa no personagem quando você estiver criando ele como uma pessoa. Então, assim como uma pessoa, tem coisas que ele gosta, tem coisas que ele não gosta, tem uma rotina, tem atividades que ele geralmente faz quando tem tempo livre, tem atividades, o que ele estaria fazendo nesse exato momento. Tipo, nesse exato momento, você está aqui assistindo uma apresentação sobre criação de personagens. É um sábado à tarde, deixa eu ver o horário aqui. 2h17. O que seu personagem estaria fazendo num sábado à tarde, 2h17? Ele estaria lendo um livro? Ele estaria estudando? Ele estaria viajando? Onde ele estaria? O que ele estaria fazendo? E pensa nas coisas que você repara nos seus amigos, porque aí você vê quais são os aspectos mais importantes para você evidenciar num personagem. Tipo, o que é bastante marcante sobre algum amigo seu? Então, tenta pensar em coisas marcantes a respeito do personagem, que nem tem um amigo meu que uma coisa que eu acho marcante a respeito dele é que ele sempre chega pelo menos um pouco atrasado em algumas coisas. Então, tipo, pensa nisso, seu personagem, ele teria uma característica desse tipo ou não? Você pode pegar coisas que você geralmente repara nas pessoas e ver como que isso se aplica ou não ao personagem. Ah, tem uma certa pessoa, eu reparo que ela é muito estudiosa. Ah, e o meu personagem, ele é mais como essa pessoa ou ele é um pouco diferente? Então, pensa nas coisas que você mesmo percebe a respeito dos outros e como elas se aplicariam no personagem. E eu sempre tento pensar em fatos que são importantes e eventos que aconteceram na vida do personagem, porque é muito difícil pegar e criar uma história completa, desde a infância, adolescência e tudo mais.
Então eu penso em fatos. O que que é importante sobre ele? Ah, quando ele era pequeno, aconteceu tal coisa. Isso é importante. Ok, isso é um fato que aconteceu com ele. Ah, aí quando certa vez ele estava viajando e aconteceu isso. Então, uma listinha de fatos relevantes, assim, às vezes ajuda. Outra coisa que me chamaram a atenção uma vez, e que antes eu nem parava para pensar nisso, é pensar naqueles aspectos fisiológicos lá. A idade, as capacidades regenerativas e, tipo, como que ele é fisiologicamente. Porque isso afeta a forma de pensar dele. Por exemplo, pensa em um personagem que é humano, igual a gente. O fato de que nós somos seres mortais influencia bastante a nossa forma de pensar. Mas se você tem um personagem imortal, porque, sei lá, ele é um vampiro, ou ele é uma divindade, ou pelo menos ele tem uma longevidade muito grande, tipo, ele vive por 500 anos. Isso teoricamente afeta a percepção dele do mundo. Um personagem imortal, por exemplo, pode não ter medo de coisas que a gente tem medo. E a gente tem que tomar cuidado para manter essa coerência, sabe? Se você estiver escrevendo sobre um personagem imortal, você tem que ver se uma certa situação que é um problema para você também seria um problema para ele e se isso faz sentido com o psicológico dele. Porque essas coisas de o que é perigoso de fato para ele e o que não é, pode ajudar a determinar se vai ficar bom ou não para a história, se vai fazer sentido ou não. E eu gosto bastante também de procurar, às vezes, referências mitológicas, porque pode ajudar a dar mais significado para o personagem. E o personagem tem um segredo, ele tem alguma coisa que ele não gostaria que outras pessoas soubessem. Geralmente eu gosto de colocar pequenos segredos sobre meus personagens, mas aí é preferência minha mesmo. E também tento pensar em manias ou gestos que eles fazem frequentemente, em como que é a linguagem corporal deles, essas coisas, certo? E importante, ó, muito importante. Você não precisa saber todas as respostas sobre o que o personagem faria ou todos os aspectos da personalidade dele, para você pegar esse personagem e falar: ah, tá pronto, vou colocar no jogo, vou deixar assim mesmo. Tipo, você não precisa ter tudo que eu mencionei aqui decidido. Foca no mais importante. Porque, por exemplo, tem coisas que talvez nem apareçam no jogo. Se, sei lá, a infância do protagonista nem vai aparecer, talvez você nem precise pensar muito sobre isso. Então, pensa no que for importante, porque vai aparecer para o jogador e veja como você quer transmitir isso. Então, pensar sobre essas coisas que eu falei para deixar mais completo é bom, mas nem sempre é necessário, tá? E até agora tem dúvidas? Alguém está querendo perguntar alguma coisa? Alguém precisa de alguma coisa? Ok, até agora não tem nenhuma dúvida, obrigado. Uhum. Deixa eu ver se chegou mais gente. Alexandre também tá aqui. Tá. Leandro, ok. Tudo ótimo? Então tá bom. Tá, só vou me apresentar rapidamente para as pessoas que chegaram agora, tá? Então, deixa eu ver. Ah, tá. Apareceu a câmera aí. Então, olá, eu sou a Ana, eu sou do Gamux, o grupo de desenvolvimento de jogos da Unicamp, e eu fiz ciência da computação na Unicamp, entrei em 2017, me formei recentemente, estou fazendo mestrado e gosto bastante de jogos, animes, essas coisas assim. E estou aqui dando dicas para criação de personagens. É basicamente isso, tá, gente? E precisando de qualquer coisa é só chamar. E só aproveitar esse momento para saber um pouquinho sobre quem que tá aqui. Vocês são da Unicamp? Vocês não são? Porque teve um cara que falou comigo no WhatsApp essa semana e disse que ele ia vir, que ele é da UFMG e perguntou se podia vir, então só para ver aí quem que tá aí, quem que não tá, só ter uma ideia. Vocês são da onde? Estudante de computação, mediologia, ok.
A Mônica é da computação, né? Deixa eu ver. Aí, computação, ok. Beleza. Aham. Ah, tá. É que eu não lembro o nome do moço agora, mas me falaram que o pessoal do Cefet ia vir mesmo. Engenharia de computação, engenharia elétrica. Beleza, gente. Obrigada. Uhum. Bom, então vamos continuar aqui. Agora eu queria passar um exercíciozinho para vocês, e igual eu fiz na última aula, a ideia é a gente tentar criar o básico sobre um personagem. Então, o que nós vamos tentar pensar? O nome, qual a idade que ele tem e qual a idade que ele parece ter, porque às vezes a gente pode ter um personagem que parece muito novo, mas não é, ou vice-versa. De qual raça ele é e algum outro aspecto fisiológico dele, quais são os objetivos dele. E três coisas, se não conseguir pensar em três, tudo bem, tá? Tenta pensar em uma e vai complementando. Três coisas que ele gosta, três coisas que ele não gosta, personalidade, o que ele estaria fazendo agora e o que, que ele faria se ele descobrisse que monstros vão invadir a cidade hoje à noite? Então, a ideia é a gente pensar nisso e depois discutir. Para quem estava na aula passada, eu lembro que vocês começaram fazendo uma historinha, né? Então, se vocês quiserem pegar um personagem dessa historinha que vocês pensaram semana passada, pode. Se vocês quiserem pegar alguma coisa nova para fazer do zero, assim, sem ter a história antes, também pode. E para quem não tava, tem que fazer do zero mesmo, porque não tem a historinha, né? Mas não tem problema não. E aqui tem um exemplo do exercício que eu deixei pronto aqui só para mostrar. Então, tem aqui o nome de uma personagem, Venin. Eu defini que ela é uma taverneira e uma espadachim também. Ela tem 25 anos e ela parece ter 25 anos mesmo. Ela é uma humana, ela é mortal, portanto, e no momento ela tá saudável, então ela tá de boa aqui, tá igual eu. E os objetivos dela. Ela quer encontrar o irmão desaparecido dela, ela quer ganhar dinheiro e quer proteger os amigos dela. Coisas que ela gosta. Tá aqui. Coisas que ela não gosta também. Tem uma historinha por trás de por que ela não gosta de arcanjos. E se vocês quiserem, eu conto depois. E da personalidade dela, aqui algumas coisas também. E o que ela estaria fazendo agora? Provavelmente ela estaria trabalhando na taverna ou treinando com a espada. E o que ela faria se ela descobrisse que monstros vão invadir a cidade? Ela ia se preparar para lutar, se sentir confiante, porque ela confia nas habilidades dela, e ia chamar outras pessoas para ajudar. Ela também tentaria negociar um dinheiro com o prefeito da cidade pelo serviço, se possível. Então, é basicamente isso daqui. Aí eu vou dar, acho que. Deixa eu ver quanto tempo. Eu vou dar 10 minutos para vocês pensarem aí num personagem de vocês. E vocês podem anotar no papel, pode anotar no computador e mandar no chat depois, que aí a gente conversa sobre os personagens, beleza? Eu vou dar 10 minutos então. Alguém tem dúvidas antes da gente começar? Vou deixar aqui o exemplo, porque aí vocês conseguem. Opa, spoiler das próximas coisas sem querer aqui, mas vou deixar o exemplo aqui, porque aí vocês conseguem ver quais são as perguntinhas que estão em negrito aqui para preencher. Felipe tá usando o personagem do RPG dele. Nome: Lewis von Schock. Eu conheço esse personagem já, não vale, tem que pensar em personagens novos. Se bem que eu peguei meio que uma personagem que já existe aqui também, então, né? Mas, belezinha então. 10 minutos, pessoal, valendo.
Ana, tem uma dúvida ali no chat, tá? Opa, deixa eu ver, que eu não tinha visto. Eu tenho uma dúvida, o que seria características regenerativas? Ah, tá. É... Isso, é mais ou menos isso que o Thales colocou no chat, mas é tipo assim, vamos supor que o personagem se machuca. Ele é igual um humano, então, tipo, o que que é perigoso pra gente? Sei lá, se a gente fizer um pequeno cortinho com a faca quando tá cortando comida, por exemplo, isso não é um problema muito grande. Mas alguma coisa, tipo, uma luta de espadas é perigoso pra gente. Isso é perigoso pra ele também, porque que nem se ele levar uma espadada no peito, por exemplo, isso é perigoso para ele ou não? Ele pode se curar disso ou não? É isso e também o aspecto de mortalidade. Quantos anos ele vive? Ele vive mais ou menos uns 100 anos? Ele vive 500 anos, igual um elfo? São esses aspectos. Como eu tô deixando a tela no exercício aqui, eu não tô vendo o chat. Então, se alguém mandar mais dúvidas, você me avisa, Felipe, por favor? Aviso. Obrigada.
Deu 10 minutos. Alguém gostaria de mostrar até que ponto chegou? Tá no. Opa, já mandaram aqui, achei. Tá. Eu acho que tem Galera já esse mandou. negócio meio bugado. Já mandaram. É porque quando eu deixo Eu a tentei tela uma, outra. eu tentei Ah, consertar, tá, o só que eu coloco emoji ali, dois né? pontos, ele vira emoji, entende? Nossa, ok. Tá, o nome dele é Vork Spark, É então, dork. né? É dork seria. É É, Dork. Ah, tá. Dork pronto, isso aí. Spark. Ok. 30 anos. É um golem de pedra parrudo com 1,80 e 200 quilos. Vive aos 80 anos. Coisas que gosta. Magia, musculação, skate. Coisas que não gosta. Cigarro, álcool, bebidas em geral. Personalidade. Chaotic Good, faz as coisas do seu jeito, vive a vida do seu modo, mas não suporta ver alguém precisando de ajuda e defende. Ok. O que estaria fazendo agora? Estaria buscando uma aventura. Se tivesse monstros na cidade, partiria pra cima deles em um hoverboard de pé. Muito bom. Ótima imagem pra imaginar. Aqui, deixa eu ver. Alexandre. Nome: Cave. 22 anos. Meio humano, meio kitsune. Eu gosto de kitsunes. Kitsunes são legais. Objetivos: conseguir decifrar os sonhos estranhos que vêm se tornando cada vez mais constantes e reais. Coisas que gosta: ler, talk show, karatê. Coisas que não gosta: piscina, escuro e trânsito. Eu também não gosto dessas três coisas. Personalidade: esperta, sarcástica, ama seus amigos. O que estaria fazendo agora? Organizando livros. O que faria ao descobrir que monstros vão invadir a cidade? Avisaria os amigos, iria atrás do próprio monstro antes mesmo de chegar à cidade. Ok. Deixa eu ver o outro aqui. Astor. Idade verdadeira e idade aparente. Então, 6, 42, entre parênteses, é um cachorro de idade média. Ok. Ah, é aquela história do cachorro da semana passada, né? Beleza. Personalidade: espertalhão, calmo, inocente, corajoso, mas não daria uma de Rambo. Prefere fugir se possível. Chaotic Neutral, ele não entende muito bem certo e errado, mas ele tem um pouco de bom senso, ok. O Labrador Azul, autodescoberta, o que estaria fazendo agora? Andando e pensando, coisas que ele gosta. Cheirar, comida, especialmente bife cru e peixe, e descobrir coisas, resolver charadas e enigmas, mas só o faria se descobrir a resposta ou se ajudar. Ok. Coisas que ele não gosta: gatos e ratos não servem nem pra comer. Tá bom. Legal, gente. Alguém mais quer mostrar o que tiver do personagem? Não precisa estar completo, pode mostrar só as coisas que conseguiu pensar também. Bom, se alguém quiser fazer o exercício depois, eu vou inclusive já deixar os slides aqui, caso alguém queira ir vendo os slides ou revisando coisas. Espera aí, deixa eu criar o link que todo mundo possa ver, porque vocês podem abrir e acompanhar também e guardar caso queira fazer depois. Então, mandei ali no chat, se alguém quiser fazer o exercício depois, pode. Então, vamos continuar aqui, né? Beleza, a gente pensou em algumas coisas a respeito de um personagem, mas agora vocês concordam que eu posso estar imaginando
os personagens de uma forma e outra pessoa pode imaginar eles de outra forma, em termos de aparência mesmo. Porque, por exemplo, aqui, ó, o, o Felipe, ele diz que o personagem dele é um golem de pedra, com 1,80 de altura e 200 quilos. Beleza. De que cor ele é? É uma pedra marrom? Se é marrom, é escura ou é mais clara, tipo mais para um bege? É uma pedra mais cinza? Então, esses aspectos visuais, a gente ainda não pensou nisso. E roupas? A gente também não falou de roupas ainda, né? Mas eu tenho certeza que conforme cada um de vocês foi rascunhando os personagens aí, vocês têm uma imagem deles, que certamente não é a mesma imagem que eu tenho deles em mente. E é para isso que serve a gente fazer rascunho dos personagens. Porque o que a gente vai fazer? A gente tem uma ideia do personagem e de como a gente imagina ele, e a gente quer comunicar isso para alguém. Então, pode ser que quando você for fazer um jogo, por exemplo, em uma maratona de desenvolvimento de jogos com seus amigos, você ficou responsável por decidir aí como é que vai ser o personagem, e você tem que explicar isso para quem vai fazer o desenho dele efetivamente depois. Então é para isso que serve a gente fazer um rascunho da aparência do personagem ou um concept art do personagem. Então, a finalidade é materializar a ideia para a gente conseguir discutir essa ideia com outras pessoas e ver o que é mais importante na aparência para criar uma relação com as características dele. E muito importante aqui, quando a gente está num estado de rascunho, ele não precisa ser necessariamente bonito ou profissional. Ele serve apenas para evidenciar pontos importantes, tipo quais cores você está pensando, qual formato você está imaginando. Então, é mais para isso mesmo. Então, na hora de fazer um rascunho, você pode procurar imagens de referência, e a gente vai ter uma aula só sobre como desenhar personagens quando for de fato uma versão final, porque quando você vai ter uma versão final, uma arte final dele, aí a gente tem que fazer um negócio mais caprichado, mas a gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? Então vamos lá, né? Quando a gente pensa na aparência dos personagens, algumas coisas aí, pele, se for um humano, pele, né? No caso, tem alguns personagens ali que são animais, tipo o cachorro, então a cor do pelo dele, cabelo, olhos, roupas, acessórios. Se tem mais alguma coisa marcante, tipo, tem personagens que têm cicatrizes, esse tipo de coisa. E também a silhueta do personagem. Porque essa parte da silhueta é muito importante para o personagem ser reconhecível, que nem se vocês veem uma silhueta de um Pikachu, vocês já sabem que é o Pikachu, sem nem ver as cores. Então, é mais ou menos nessa linha. E isso daqui da silhueta vai ser bastante discutido na próxima aula. Por isso que aqui eu não vou entrar tanto nisso. Então, aqui tem uns exemplos de rascunhos, gente. E isso aqui são uns rascunhos de verdade que eu fiz para um jogo do Gamux que a gente está desenvolvendo. A gente estava lá discutindo uns personagens. E eu falei, eu imagino ele mais ou menos assim, ó. E mandei isso daqui. E se vocês olharem isso daqui, tipo, essa linha aqui tá meio tremida e tal, isso daqui não tá totalmente pintado, por quê? Porque é só um rascunho, é só para eu passar a ideia de que, ó, eu imaginei que o cabelo seja dessa cor, que seja liso, que tenha esse elmo aqui desse formato. Eu imaginei umas marcas nos olhos aqui e imaginei a roupa desse jeito, sabe? Mesma coisa para esse daqui que tá mais à direita. O que eu estou evidenciando aqui? Que ele é azul, que ele usa uma tanga e tem esses colares aqui. Mas, tipo, eu não desenhei a mão dele bonitinha e tal, porque não precisava naquele momento. Então, só por curiosidade, esse personagem aqui, que tá mais à esquerda, com essas cores, é que depois a gente trocou as cores dele para ele ficar assim.
Quem vocês acham que é? Lembram vocês de algum personagem? Vocês conhecem esse personagem de algum lugar? Mais alguém quer chutar? Qual personagem é? O azul, no caso, Avatar, ok. E Avatar, aquele filme lá que tem que os caras vão explorar um planeta diferente e tal. Ah, sei. Aham, sei. O primeiro tá lembrando do Loki. Mais alguém quer dar palpites aí? Uhum. Bom, o pessoal tá concordando aí que o primeiro lembra do Loki. E de fato é o Loki. Agora, por quê? Por que que vocês reconhecem isso daqui como o Loki? Provavelmente deve ter alguma coisa a ver com esse elmo, porque esse elmo com esses chifres aqui é bem característico do Loki da Marvel. E as cores também, tipo, que ele usa verde e dourado. E aí, justamente, quando eu mostrei esse rascunho, falaram de cara, ah, mas tá muito parecido com o da Marvel, as pessoas vão sacar de cara que é o Loki, assim, tipo, vai ter nem graça. E aí a gente trocou as cores dele pra gente fazer algo diferente. Aí por que que a gente escolheu essas cores e por que que a gente manteve o elmo? A gente foi pesquisar um pouco a respeito do Loki, porque de fato a gente vai ter um Loki no nosso jogo e a gente viu que ele representa caos, desordem, essas coisas. Aí então que ele é traiçoeiro, né? Aí a gente decidiu, bom, para representar um pouco o fato dele ser traiçoeiro, vamos manter os chifres dourados aí, beleza? Agora, e a escolha de cores? A gente literalmente perguntou, e aí, qual cor para vocês lembra caos e desordem? Aí uma galera sugeriu roxo, não sei exatamente por que, assim. Então a gente pintou de roxo e vai ficar assim, sabe? Mas esse daqui é o Loki. Esse daqui é o Shiva, é um deus hindu que vai aparecer no nosso jogo também. Então não é o Avatar, mas olhando de novo, de fato parece um Avatar. Né? Então, beleza, aqui, rascunhos. E agora vou deixar como exercício para vocês fazerem aí por 10 minutos. Faça um rascunho do personagem que você criou. Procure evidenciar as características. Então, pensa nas cores e se você não puder pintar de fato, aí com o lápis de cor, etc., anota a cor, tipo, faz um rascunho só e marca aqui na região que você quer que seja verde, por exemplo. Escreve um verde aqui, tá? Eu vou dar 10 minutinhos para isso. Valendo.
Gente, para compartilhar coisas do exercício, mandar foto, já que aqui no Jitsi não deixa eu mandar foto, tem um grupo de WhatsApp que é do horário de desenvolvimento. Então, se vocês quiserem entrar, eu deixei o link aí no chat. Vocês entram, porque aí se for mandar foto do desenho, pode mandar lá, tá, gente? E não é o mesmo grupo que eu passei semana passada, porque o de semana passada a gente vai usar para outra coisa, então vamos usar esse aqui que eu passei agora.
Favor não julgar, eu faço computação, não artes visuais. Não, sem problema. Como eu disse, a ideia desses rascunhos não é que eles sejam bonitos. A ideia é só que eles transmitam a ideia. Deixa eu ver. Ah, tem o cachorro, e aí você colocou legenda com as cores, né? Então, azul claro, azul escuro, preto, branco e marrom. Beleza, cara. Beleza. Tipo, a ideia seria, por exemplo, pintar, se possível. Vamos supor que você vai fazer um jogo com alguém, você mostra isso pro artista, ou você dá uma pintadinha quando possível, porque isso vai ajudar a pessoa que tiver responsável pelas artes oficiais a fazer direitinho o trabalho dela. Que nem eu não estou responsável pelas artes oficiais desse projeto do Gamux que vai ter o Loki. Então eu fiz esse rascunho aqui e eu passei pro meu amigo e ele falou: "Ah, tá bom". Então depois ele que vai ele que vai desenhar. Mas isso daqui é para ele ter uma base do que ele precisa desenhar e do que ele precisa transmitir. E é essa a ideia mesmo. Deixa eu ver, o Felipe mandou também aqui. Da hora. O negócio rosa na mão dele é o skate? Ou não? O que que é? O negócio rosa, na verdade, é pra ser tipo uma manopla que ele Ah, tá, é faz a lá. manopla. Beleza. Como se fosse um mago. Uma coisa. Aham, beleza. Legal. Mais alguém quer enviar os rascunhos? Pode enviar, gente. Não tem, não tem rigor nem julgamento nenhum, tá? Pode mandar mesmo. Bom, então, ok, a gente está falando sobre como pensar na história do personagem e depois como rascunhar um personagem aí, né? Beleza? Agora, como que a gente mostra e evidencia a história no jogo, né? Tipo, porque o jogo ele não é um livro, ele não é um filme, a pessoa não vai ficar lendo o que você escreveu a respeito de seu personagem lá. Como é que você vai mostrar isso, né? Bom, uma forma é tendo cenas e diálogos com outros personagens. O Final Fantasy é um jogo que faz bastante isso. Você passa um tempo explorando o mapa e batalhando, e depois tem uma ceninha que os personagens conversam lá. Aí depois faz isso de novo, então isso é uma forma. E outra forma também são textos com histórias curtas sobre os personagens em uma página especial do jogo para isso. Não sei se vocês conhecem o jogo Genshin Impact, mas o Genshin Impact tem isso. Ele é um jogo no qual você adquire personagens para conseguir jogar com eles e usar as habilidades deles. E quando você ganha o personagem, você vai desbloqueando esses textos aqui que chamam Character Story. Então você vai desbloqueando informação a respeito deles. E cada uma dessas informações é um texto que foi escrito assim, tipo, e não é um livro completo, não, é só um trecho a respeito de um evento importante na vida do personagem. Então, se você produzir algo desse tipo sobre o seu personagem, você pode ver formas de mostrar isso no jogo também. League of Legends também faz isso. Você tem como entrar na loja de personagens e você tem como ver uma descrição dele, tipo uma pequena biografia, né? E uma coisa para ter em mente também é que muitas vezes você vai pensar várias coisas sobre seu personagem, vai ter muita coisa na sua cabeça, mas nem tudo isso vai ser mostrado de forma clara no jogo. Então aí tem uma divisão entre tudo que você sabe a respeito do seu personagem e como você vai mostrar isso e quais coisas você vai mostrar e em qual ordem. É uma coisa que tem que pensar também.
Mas beleza, eu acho que da primeira parte do workshop, que é sobre personagens e tal, já deu para dar uma introdução e para dar umas dicas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre mecânicas de jogo. Mas antes de eu falar sobre mecânicas de jogo, só checar aqui. Alguém tem alguma curiosidade, alguma dúvida a respeito dessa parte de personagens? Eu nunca leio esse treco aí, pior. Eu sou o cara que tá jogando RPG, aí chega um certo ponto que eu sou só com RPG. Então, isso é uma questão a se pensar também, porque quando a gente for escrever uma história para um jogo, é importante que a gente pense como a gente vai fazer a pessoa que está jogando decidir que ela quer ler aquilo. Como a gente vai ter uma história engajante que faça a pessoa querer prestar atenção, né? Porque eu também, às vezes eu tô jogando alguma coisa, eu só vou pulando. Dependendo, se aquilo não me chama atenção, eu começo a fazer isso, né? Então tem formas e formas da gente apresentar a história. E a gente tem que pensar em qual forma casa bem com o nosso jogo. Se vai ficar muita leitura, se está chamando atenção ou não, esse tipo de coisa é tudo coisas a se pensar, né? Então, belezinha. Já que ninguém colocou dúvidas, eu vou continuar. Qualquer coisa podem perguntar depois. Então, vamos lá, mecânicas. O que são mecânicas? Porque eu lembro que uma vez eu estava trabalhando com uns amigos aí num jogo e eles estavam falando muito disso. Ah, mas as mecânicas, as mecânicas, as mecânicas. Eu tava tipo, o quê? Mas o que é isso? O que são mecânicas? Tipo, essa palavra não, eu não tinha significado para mim, assim, né? Pelo menos não no contexto de jogo. Então eu acho importante definir o que são, né? O que são? São literalmente as coisas que o jogador vai poder fazer no jogo. Então, se você pode se movimentar pelo mapa, isso é uma mecânica. Se você pode atacar, isso é uma mecânica. Se você pode atirar, isso é uma mecânica. Se você tem algum jeito de esquivar de oponentes, isso é uma mecânica. Se você tem que apertar certas teclas para usar habilidades específicas, igual no League of Legends, isso é uma mecânica. Você pode teleportar isso também. Você pode pegar itens também. E no caso do xadrez, o simples fato de você mover uma peça para pegar uma peça do seu oponente também é uma mecânica, ok? E elas são muito ligadas a gêneros de jogos. Então, em um gênero de jogo RPG, você vai ter um certo conjunto de mecânicas. Geralmente você vai ter um mapa, geralmente você vai ter um sisteminha de batalha, geralmente você vai ter coleta de itens. Então, tem umas certas mecânicas que são comuns em certos gêneros. E um jogo de tiro de primeira pessoa, que é o gênero FPS, você vai ter, por exemplo, aquela mira lá, você vai poder mirar, você vai poder atirar, né? Eu não sei se vocês jogam CS ou não, eu só sei que eu sou um desastre nesse tipo de jogo, então nem sei as mecânicas deles, porque nunca nem consegui jogar, mas tem um conjunto de mecânicas que é comum a esse gênero. E jogo de plataforma também. Você vai poder pular, você vai poder andar, você vai poder, sei lá, abrir uma porta secreta. Então, mecânicas são isso, são as coisas que o jogador vai poder fazer, né? E então, mais um pouco aqui sobre essa definição. Quando a gente pensa sobre as regras de um jogo, o enredo, os objetivos e os desafios, a gente está pensando sobre gameplay, jogabilidade. Agora, mecânicas, elas ajudam você a dar um bom gameplay, provendo métodos ou regras com as quais o jogador pode interagir. Então, basicamente, uma parte muito importante de fazer um jogo vai ser pensar em mecânicas que são interessantes. Então, elas servem para isso, elas vão gerar engajamento e diversão, e elas vão servir de recursos para o jogador resolver os desafios que chegam aí e para você avançar no jogo e, consequentemente, na história daquele jogo. Então, aqui de novo, para diferenciar uma mecânica de um desafio. Quando eu digo mecânica de jogo, eu estou me referindo a um pedaço de gameplay. Por exemplo,
combate de espadas, empurrar um bloco para um lado, atirar um bumerangue, nadar ou resolver um enigma. Isso daí são mecânicas. E um desafio é qualquer situação no jogo que testa a habilidade do jogador em uma mecânica específica. Então, por exemplo, uma sala que você tem que derrotar os monstros em um jogo ou uma batalha. Isso é um desafio no qual porque você vai ter que aplicar uma certa mecânica nele. Beleza? E aí a gente tem um exemplo aqui de dividir um jogo em mecânicas, né? Então, o Tetris ele pode ser dividido em quatro mecânicas principais. O negócio de você conseguir rotacionar os blocos, a aleatoriedade, porque os blocos aparecem de forma aleatória, o sistema de pontuação e a mobilidade, que é a nossa habilidade de mexer as peças para decidir onde que elas vão cair. Então o Tetris é basicamente isso. Então agora eu vou deixar um exercício também. Para esse aqui eu vou deixar menos tempo, já que acho que vou deixar um pouco menos de tempo. Eu vou deixar 5 minutos para esse. E é assim, escolhe um ou mais jogos que você gosta e tenta pensar em quais são as mecânicas principais dele, igual a gente fez aqui nesse exemplo do Tetris. Então, é isso, gente. Pensem nisso e se tiverem dúvidas, chamem. Deixar 5 minutos aqui. Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa. Não, beleza. Tá.
Ok, deu 5 minutos aqui, então vamos ver o que vocês mostram aí. Felipe está falando sobre o jogo Celeste. Então, mecânicas básicas: andar, escalar, pular, dar dash. Ok. Situacionais: orbe que você entra e pula em uma direção, um negócio que regenera o dash, o tempo de escalada. E umas coisas únicas: nuvens que aumentam o pulo, paredes que dá para passar com dash, coisa para abrir porta, chaves, inimigos te perseguindo, tapete que vira um espinho depois que você passa por ele. Beleza. Deixa eu ver. DBD. Objetivo do sur. Escapar. Mecânicas. Fazer gerador, se curar, atordoar o killer, curar outros sobreviventes, pular janela, entrar no armário, fazer totens, abrir portal, desafios, skill checks. Ok. E aí, do The Binding of Isaac, roguelike, salas e andares aleatorizados, itens e boss também. Andar com WSD, ok. Atirar com as setas, 4 direções, itens mudam a forma que as setas controlam os tiros. Barra de espaço, geralmente leva algumas salas para recarregar. Pílulas e cartas com uso instantâneo e efeitos. O coração vermelho é mais fácil de conseguir e não é tão fácil de aumentar a capacidade. O coração sombrio e preto é mais difícil de conseguir, não precisa de capacidade. O Devil Deal, que é se você tomar dano no andar com o coração vermelho, sua chance diminui. Tá. Beleza, gente. Legal. Vocês conseguiram identificar umas coisas aí em jogos que vocês gostam. Beleza, beleza. Então, bom, agora, como que a gente escolhe boas mecânicas para um jogo que a gente vai fazer, né? Primeiramente, não coloque um monte de mecânicas que não se relacionam, porque isso vai deixar os jogadores confusos. Tente escolher mecânicas que você pode aproveitar para situações diferentes. Tipo o dash do Celeste, o botão de tiro de um outro jogo aí que me sugeriram de exemplo, e as habilidades do League of Legends. No League of Legends, por exemplo, eu jogo bastante com a personagem chamada Ahri, e eu uso as habilidades dela em diferentes situações. Às vezes eu uso para fugir, às vezes eu uso para atacar, às vezes eu uso para me reposicionar no mapa. Então, pensem em coisas versáteis. E outra coisa, escolha mecânicas que demandam habilidades significativas dos jogadores. Tipo, e não habilidade muito básica. Tem um texto de um cara que ele dá um exemplo de quando ele estava tentando pensar numa mecânica e o que, que ele acertou e o que, que ele errou quando ele estava fazendo isso. Ele estava pensando em um enigma que você tinha que resolver arrastando o bloco no chão ou andando de uma posição a outra do mapa. Mas aí ele faz uma análise disso. Pera, mas andar pelo mapa é uma coisa bem básica. Não tem de fato um desafio aí, não tem uma dificuldade aí. Não tem uma habilidade significativa aí. Então, pense em mecânicas que demandem habilidades significativas. Escolha também mecânicas que combinem com a narrativa. Então, sei lá, se você tem um jogo cuja história é que um certo personagem está em uma caverna e ele está tentando sair, pensa no que vai combinar com isso. Um mapa talvez combine, ok? Agora, será que alguma coisa tipo aqueles joguinho que você tem que juntar três coisas iguais, tipo Candy Crush. Será que um negócio de juntar elementos combina com uma situação de que você está tentando sair de uma caverna? Sei lá, é meio difícil fazer essa relação, né? Tipo, então, escolha coisas que combinem com a sua narrativa. E também, olha outros jogos parecidos ou do mesmo gênero que você gostou, porque
sempre dá uma olhada no que já tem e vê o que você pode aproveitar daquilo ou o que você pode fazer de diferente. Olhe o que você gostou e o que você não gostou. Isso é sempre um conselho, eu acho que para qualquer coisa de desenvolvimento de jogos, assim. Dá uma olhada no que você acha legal e também no que você não acha legal, porque aí você sabe para onde você quer ir e você sabe para onde você não quer ir, beleza? Sempre façam isso. E, bom, agora tá, eu tive uma ideia de uma mecânica para o jogo. E como é que eu vou passar essa ideia para um amigo meu? Como é que eu vou explicar isso para ele? Porque ele que vai fazer a programação disso, digamos, ele que vai fazer isso de fato, né? É para isso que a gente tem storyboards. Mas o que é um storyboard? Storyboard é muito usado em várias áreas aí, mas é basicamente um rascunho ou um protótipo de como você está imaginando. Então, de novo, é a mesma ideia daquilo que eu passei sobre personagens. Não precisa estar bonito, não precisa estar elegante, precisa só comunicar a ideia. Precisa pegar o que está na sua cabeça aí e deixar isso mais claro para uma outra pessoa. Porque, por exemplo, eu posso chegar para alguém e falar: Ah, no meu jogo você vai poder atirar, você vai poder desviar e você vai poder explodir coisas. Vamos supor que eu dou só essa descrição, com essas palavras. Aí a pessoa fala: Ah, legal. Ela vai lá fazer, programar as coisas e ela faz alguma coisa parecida com o CS, com aquela visão em primeira pessoa lá e com as coisas para atirar e tudo mais. Mas aí eu chego para ela e falo assim: pô, mas eu tava me referindo a um joguinho de naves espaciais. Eu quero ter as naves na tela, eu quero apertar a barra de espaço para atirar, e não é um jogo de tiro em primeira pessoa, eu tô atirando no espaço. Tipo, esse tipo de falha de comunicação pode acontecer. Talvez esse seja um exemplo meio exagerado. Mas, tipo, assim, palavras cada um vai entender e vai imaginar de um jeito. Então, rascunhos são muito importantes para ficar claro como você está imaginando. E aqui eu coloquei um exemplo de um rascunho da tela do Pokémon. Então, tipo, como é que é? Ah, eu quero ter, ó, eu quero que tenha aqui o meu personagem, eu quero que tenha aqui no cantinho o meu oponente. Eu preciso ter opções para escolher se eu quero lutar, se eu quero fugir, se eu quero usar itens. E eu quero ter umas setinhas aqui, porque eu vou usar isso daqui para navegar nesse menu. Ah, beleza. Então eu escolhi que eu quero utilizar um item. Ah, tá bom. Aí depois, eu tô jogando uma Pokébola, tem que aparecer isso e o Pokémon foi capturado. Então, pense nesses rascunhos dos diferentes estados da sua mecânica, desenha e depois você mostra para você até conseguir discutir com a pessoa. Ó, eu tô pensando nisso. Você acha que isso vai ficar bom? Ah, você acha que tem que trocar, né? Então, materializa a ideia por meio de um rascunho. E como é que você vai ver se aquilo ficou legal mesmo? Aí, só testando depois que você já colocou no jogo. Pode ser um teste só daquela mecânica isoladamente, o jogo inteiro não precisa estar pronto. Ou se você conseguir fazer um protótipo que simule uma experiência de jogo, também pode. E tenha bastante atenção às opiniões das pessoas que testarem isso. Por exemplo, se eles falarem que estava repetitivo, pode ser que não esteja tão legal. Porque se falarem que estava chato, ou que estava muito fácil, muito difícil, ou que estava confuso, essas são meio que palavras para você prestar atenção se aparecem no feedback da pessoa, porque essas palavras indicam que você provavelmente vai ter que repensar aquilo lá. Se estava confuso, não é legal. Se estava muito fácil, também não é legal, porque para uma pessoa se sentir estimulada a continuar a jogar, tem que ter algum nível de desafio. Se estava muito difícil também, porque tem que estar num meio termo, que é difícil o suficiente para a pessoa continuar interessada, mas não é tão difícil a ponto dela só ficar frustrada e falar: ah, tá bom, não quero jogar mais.
E não fique chateado ou chateada se você fez a sua mecânica, ela pensou e tal, achou que ia ficar super legal e depois não ficou bom na prática. Porque às vezes no papel fica bom, mas na prática não. E pense nisso como uma oportunidade de melhorar. Então, é isso, tipo, para você saber se realmente aquilo lá fica bom, você vai ter que dar um jeito de testar aquilo lá, tá? Mas isso daí é quando já tiver mais avançado, tipo, quando já tiver feito aquilo lá no código mesmo e passar para alguém testar. E agora, um último exercício aí. Pensa em uma mecânica que faria sentido com a história que você montou na aula anterior e faz um rascunhozinho dela, igual esse rascunho do Pokémon aqui que eu mostrei. E se você não veio na aula passada ou você não quer continuar a partir da história que montou na aula passada, pode pensar em alguma coisa nova. Então, pode pensar em algum gênero de jogo que você gosta, pode pensar em um jogo parecido e tenta ver se você consegue variar aquilo lá para ficar um pouco diferente, ou se quiser deixar do jeito que tá mesmo, também pode. Mas basicamente, pense em uma mecânica que você acha legal e faz um rascunho dela. Vou dar, vou dar 5 minutinhos aí. E aí podem enviar lá no grupo de WhatsApp que eu passei para vocês. Vou ver se tem comentários aqui. Andar em Isaac não é difícil, mas com a mecânica do Devil Deal fica bem mais complicado, porque um dano poderia significar. Uhum. Entendi, entendi. Legal, interessante.
Ok, gente, deu 5 minutos. Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui. Jogo Fire Emblem Awakening, classes diferentes. O jogo possui diversas classes de personagens que, quando chegam a um certo nível, podem virar classes avançadas. As classes também possuem atributos como maior poder físico, maior poder mágico, mais defesa, mobilidade, etc. Tactics. O mapa em combate é como um tabuleiro de xadrez em que os personagens inimigos ocupam casas. Turnos. O combate é dividido em turno do jogador e turno do oponente, em que todos os personagens podem andar e fazer uma ação. E o permadeath, os personagens são permanentemente perdidos quando morrem em combate. Relações. Personagens podem se relacionar fora de batalha para ganhar bônus. Interessante, interessante. Alguém mais tem alguma coisa para mostrar de rascunho do storytelling? Ah, peraí, deixa eu abrir o WhatsApp que eu acho que podem ter mandado lá, né? Vamos ver. Ainda não. Vocês querem mais tempo para fazer esse exercício? Tá, foi da última atividade para desmembrar mecânicas. Ah, ok, Leandro, obrigada. Tá, o Thales mandou o dele aqui. Mecânicas básicas: andar, correr, ligar lanterna, interagir, mover pedras, apertar botões, pegar livro, falar com NPC. Mecânica difícil de pensar aqui agora. Geralmente tem que pensar bastante mesmo. Tipo, a dica que eu dou é tentar pensar em coisas simples e depois ir aos poucos deixando mais complicado. Eu também tenho dificuldade para pensar em mecânicas, que nem eu estava tentando pensar em uma semana passada para um joguinho que eu tive uma ideia, mas ela não estava ficando clara o suficiente para mim, assim, e eu passei tipo acho que umas horas tentando pensar em como eu faria aquilo, assim, eu não consegui. Eu passei umas 2 horas e não deu certo. Mas é para isso também que geralmente a gente vai ter pessoas na equipe para fazer o jogo, para conseguir pensar, ter ideias e olhar coisas parecidas e conversar. Mecânicas avançadas: se esconder, visão dos inimigos, cheirar a fim de confirmar que foi entendido como certas coisas funcionam. O jogador é por vezes obrigado a dizer algo ou fazer algo. Simplesmente confirma se as coisas foram compreendidas. Ok. Não, beleza, gente. A ideia de pensar nas mecânicas é tentar alinhar elas com o tipo de jogo que você imagina e depois tentar fazer rascunho mesmo para você transmitir a ideia. Então, às vezes, quando você faz um rascunho, começa a ficar mais claro até para você o que você quer fazer. Porque você tem um começo de ideia, e aí, conforme você vai rascunhando, você termina de formar aquela ideia. Às vezes acontece. Então, é isso, gente. Se vocês quiserem mostrar os exercícios depois, só passar naquele grupo lá, deixa eu ver, pegar o link de novo aqui rapidão. Aqui é o documento com os slides, aqui o grupo de WhatsApp, achei. Aqui. Ó, é esse grupo de desenvolvimento Gamux aqui. Então, se quiserem entrar lá, podem entrar lá, porque aí podem falar coisas que vocês pensaram depois do workshop e tal, né? E podem me chamar lá para tirar dúvida também, chamar o Felipe, que o Felipe também sabe bastante, tá? Então, eu acho que para hoje era isso mesmo. Aí, para terminar, tem algumas referências aqui sobre mecânicas, tipo, tem aqui um texto sobre como avaliar mecânicas e ver se elas estão boas, e mais
conceitos sobre isso também. Então, acho que é isso. Queria agradecer a todo mundo que veio. Muito obrigada. E até a próxima. A próxima aula que a gente vai ter vai ser sobre técnicas para desenhar personagens. Então, ela vai ter um foco mais na arte mesmo, e vocês vão aprender a desenhar um pouquinho. E a ideia é que mais para frente a gente vá mesmo na parte de programação para a gente fazer de fato um joguinho. Que eu acho que o pessoal que entrou agora na Unicamp está vendo a matéria de programação MC102 agora. Então, como ainda está meio no começo, a gente deixa a parte de programação um pouco mais para frente para eles terem adquirido essa base aí que eles precisam para saber. Mas é isso então. Obrigada. Qualquer dúvida é só chamar e até mais. Obrigada para vocês também. Bom fim de semana. Até. Ok, até mais, gente.